Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Mais uma vez juntos aqui para o nosso culto, esse tempo nosso de adoração. Eu quero convidar você, então, a se colocar diante do Senhor com esse sentimento de gratidão, esse sentimento de adoração, esse sentimento que é uma convicção de que Deus está nos ouvindo, que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos sustentando, que esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é criador de todas as coisas, que tem todas as coisas nas mãos, ao mesmo tempo com essa grandeza maravilhosa, Ele olha para mim, para você, Ele cuida de mim, de você, Ele se importa comigo e com você. Esse Deus que então está em todos os lugares, pelo poder do Espírito Santo, Ele está dentro de nós, tomando conta das nossas vidas, cuidando de nós, nos sustentando. Que você possa chegar na presença dEle hoje, através desse culto, através do sacrifício de Jesus, que você possa se colocar diante do Senhor. Que seu coração realmente se quebrante, se abra para esse mover de Deus, para esse agir de Deus. Fala com Ele agora, feche seus olhos, ora comigo agora, vamos juntos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por estarmos diante do Senhor. O quanto, Pai, que isso nos importa. O quanto que isso é essencial para nós. Estar diante do Senhor, Pai, é um privilégio de filho. É um privilégio daquele que foi alcançado, daquele que foi comprado, daquele que foi resgatado, aquele que foi perdoado. Somos gratos, ó Deus, por essa verdade. Somos gratos pela misericórdia do Senhor que nos alcança. Portanto, Deus, com esse sentimento de adoração, de gratidão, nós colocamos a nossa vida agora diante do Senhor para pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha, Deus, a nutrir a nossa vida, a nos fortalecer nesse tempo de culto, de adoração. Toma a direção, faz, Deus, segundo a Tua vontade. Esteja o Senhor, Deus, aqui na nossa casa, onde nós estamos, e na casa de cada um daqueles que se propõem a ouvir a Tua voz, que se propõem a se colocar na Tua presença. Tua palavra, quando fala de verdadeiros adoradores, mostra que é o nosso coração que faz com que a gente esteja realmente como um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, e não num lugar específico, mas sim nesse lugar espiritual. Ó Deus, que o Senhor faça então essa obra, que o Senhor tome, Pai, cada um dos lares desses verdadeiros adoradores e manifeste a Tua presença. Que o poder do Senhor esteja aí, que o poder do Senhor esteja se manifestando, que o poder do Senhor, Pai, seja sentido pelos Teus filhos, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga um renovo nessa noite. Faz essa obra, Senhor, em nome de Jesus. Esse culto está nas Tuas mãos, a nossa vida está nas Tuas mãos. Cuida da gente agora, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom estar aqui com os irmãos, bom estar com vocês que está chegando agora. Que Deus esteja abençoando você. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui juntos. Que a gente possa, então, ter esse tempo de adoração, esse tempo para a gente falar com Deus, para a gente ouvir Deus, para a gente adorar a Deus. Quero convidar você, então, aonde você estiver, a se colocar em adoração agora, louvando realmente ao Senhor. Se você está com a sua família, esteja próximo deles fisicamente, para você poder adorar o Senhor nesse instante. Se você está sozinho, faça isso também. Adore o Senhor, abra os seus lábios, adore o Senhor, exalte o nome do Senhor agora. Eu quero convidar você para esse momento. É um momento especial. Nós estamos na presença do Senhor. Amém? Os
igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. A nossa bendita esperança é a tua vinda, Jesus. Nós somos a noiva que te espera, que te aguarda. O Senhor é tudo que nós temos, tudo que nós queremos. Aleluia. Nós te glorificamos, Jesus. Glórias a ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei para sempre, Jesus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Nós declaramos, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. És a luz que nos ilumina, Jesus, nossa salvação. Oh, nós te damos graças, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, porque morreu e ressuscitou e um dia voltará, em breve voltará.
Deus, muito bom estar na presença do Senhor, estar nesse tempo de adoração. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui com a gente nessa noite, que está acompanhando esse culto. Tenho certeza, convicção de que Deus está no coração de cada um de vocês, Deus está envolvendo vocês, está cuidando de vocês. Então fica com a gente mais alguns minutos, fica com a gente mais um tempo, para a gente continuar na presença do Senhor, para a gente continuar buscando aquilo que Deus tem para falar, para fazer no nosso coração hoje. Como igreja, estamos reunidos e temos a alegria de poder estar junto, caminhar junto. Nós temos tido a oportunidade de ter várias reuniões, vários momentos de encontro. A gente tem programação quase todos os dias da semana, programações online, e isso tem nos fortalecido também. Tem sido uma das oportunidades para a gente estar junto. Então amanhã tem 15 minutos, tem célula. Na terça-feira a gente tem também clamor pelos filhos. Quarta-feira nós temos live de oração, quinta-feira temos culto, e assim a gente vai caminhando, buscando o Senhor nessa unidade dada pelo Espírito. Ainda que a gente esteja um pouco longe, a gente está fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E isso é tremendo. Então eu quero convidar você a se fortalecer dessa forma, a se conectar com os irmãos dessa forma, a se conectar na comunidade, se conectar nessa comunhão dessa forma. Aquilo que você puder fazer para estar junto é um investimento que você está fazendo na unidade. É um investimento para se fortalecer realmente na presença de Deus. Eu quero hoje compartilhar aqui com vocês, ler um texto para que a gente possa refletir sobre ele. E esse texto está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 23. Nós vamos ler. Lucas 18, de 18 a 23. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, abre a sua Bíblia para acompanhar o texto. Senão também nós devemos compartilhar aqui o texto na tela. Mas eu quero ler aqui com você. Lucas 18 em diante, diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse texto aqui fala desse encontro de um homem que era rico, de um jovem que era rico, com o Senhor Jesus. Um encontro que com certeza mudaria, ou teria possibilidade de mudar a vida daquele homem. E talvez, ainda que ele não tenha, como diz o texto aqui, não tenha seguido o Senhor Jesus, aquela verdade que ele encontrou ali, a resposta de Jesus, com certeza mudou a história dele, mudou os valores daquele homem, mudou a forma como ele refletia a respeito da própria vida. O fato é que ele queria algo que ele não tinha. Ainda que fosse um homem rico, que fosse um homem de muitas posses, ele queria, de alguma forma, como ele mesmo diz, herdar a vida eterna. O que farei? Ele pergunta. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Qual que é o caminho? Qual que é a necessidade? O que eu vou, de alguma forma, pagar para ter a vida eterna? Pagar, eu digo assim, no sentido de um custo realmente para alcançar um desejo. Um custo que não necessariamente fosse financeiro, mas o custo poderia ser de um investimento, o custo poderia ser de um tempo, o custo poderia ser de uma obediência. De alguma forma, ele queria saber o que cabia a ele, o que estaria com ele, o que devia a ele para que ele pudesse alcançar esse lugar desejado por ele, que era a vida eterna. Algo que ele não tinha. Algo que ele não tinha naquele momento, não experimentava naquele momento, e não tinha a convicção, não tinha a certeza de ter aquilo. Inclusive mostra para nós o texto que ele se achega diante de Jesus até com uma certa convicção. E ele se apresenta então diante de Jesus, apresenta os seus predicados, ele vai ali e se mostra diante de Jesus. Mas o fato é que ele realmente queria algo. Ele queria algo que naquele momento ele não tinha certeza de ter.
E muitas vezes nós entendemos que quando desejamos algo, quando nós queremos algo, nós precisamos nos esforçar para ter algo. Nós temos desejos no nosso coração, vontades, necessidades na nossa vida, e nós temos, de certa forma, um preço para pagar por isso. Nós temos um custo para alcançar cada uma dessas coisas que estão diante de nós. Às vezes nós queremos, para ter as coisas, para possuir as coisas, nós queremos formas mais baratas, para que a gente possa alcançar alguma coisa. Às vezes nós queremos ter alguma coisa, nós queremos alcançar numa promoção. Às vezes nos nossos relacionamentos nós também queremos ter pessoas próximas de nós, mas não queremos fazer o investimento necessário para que a gente tenha essas pessoas. Às vezes nós queremos ter pessoas nos acompanhando e não queremos nos dedicar a esse cuidado com aqueles que nos acompanham. Não é uma questão de lucro quando a gente fala de custo, mas sim uma questão de quanto que vale. Que tudo tenha, afinal de contas, um preço. Tem algo para ser pago. E aí eu quero entender com você um pouco desse momento desse jovem que chega diante de Jesus. Ele chega com esse entendimento de que ele queria algo, ele precisaria herdar algo, ele precisaria entender qual era o procedimento para que ele tivesse certeza de ter algo. Ele queria a vida eterna. Era o desejo dele. O desejo dele, então, era ter a vida eterna. E Jesus, quando mostra para ele, quando traz a resposta para ele, ele diz, olha, vem e me segue. E é interessante a gente considerar isso, porque a resposta de Jesus não é uma resposta do tipo, olha, compre um bilhete e receba a vida eterna. Jesus está dizendo, olha, anda comigo e me segue e vai comigo. A resposta de Jesus, então, não era uma resposta simplesmente para uma atitude única, uma atitude pontual ou um valor específico, mas era assim para uma jornada. Quando esse homem chega diante de Jesus, ele chama Jesus de bom e Jesus já mostra que aquela expressão dele é como se ele estivesse dando uma entrada naquilo que ele gostaria de adquirir, como se ele estivesse, de alguma forma, reconhecendo uma grandeza de Jesus, reconhecendo uma bondade de Jesus, associando Jesus ao próprio Deus, quando ele chama Jesus de bom. E aí, então, Jesus começa a falar a respeito dos mandamentos. Quando Jesus fala a respeito dos mandamentos, aquele jovem talvez tenha entendido que para ele estava muito mais acessível do que ele imaginava. Afinal, naquele rol de mandamentos que Jesus apresenta, aquele homem diz, eu faço tudo isso. Tudo isso eu tenho observado, e ele diz, tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, a minha vida, a minha jornada foi pautada por esses valores. A minha jornada foi pautada por esses procedimentos, por essa conduta. Eu tenho feito isso sempre. Ou seja, será que eu já estou nesse caminho? Será que eu já estou caminhando realmente para a vida eterna? Será que eu já estou indo para esse lugar que eu tanto gostaria de ir? A resposta de Jesus diz, olha, uma coisa só te falta. Uma coisa simples te falta. Uma coisa pontual te falta. E se eu e você estivéssemos numa situação de avaliar aquele jovem, talvez a gente considerasse toda essa conduta, toda essa forma dele se portar, dele conduzir a própria vida, todo esse histórico dele, como aquele que já estava pagando um preço para poder estar, então, diante da vida eterna. Ele já estava, então, sendo uma pessoa boa, ele já tinha uma boa reputação, ele já era uma pessoa que, inclusive, honrava pai e mãe. Ele era uma pessoa recebida na sua família, acolhida na sua família, compreendida na sua família e talvez elogiada na sua família. Se eu e você talvez fôssemos avaliar aquele homem, talvez a gente achasse ele excelente. No nosso critério, na nossa avaliação, na nossa medida, talvez ele fosse realmente aprovado para a vida eterna. Jesus então traz algo diferente. Jesus pontua algo que estava no coração daquele homem. Jesus fala para ele claramente, olha, só falta uma coisa para você. Uma coisa te falta. E eu quero ler exatamente esse trecho que ele diz isso, para que a gente possa entender a sequência que Jesus estava propondo para ele. Jesus diz para ele, vende tudo que tens, dá aos pobres,
terás um tesouro nos céus. Aí você vem e me segue. A proposta de Jesus era uma proposta de quem realmente estava pedindo tudo para aquele homem. Agora entenda que Jesus não estava pedindo tudo para ele. Jesus não precisava do recurso daquele homem. Jesus não estava vendendo a entrada para o reino. O que Jesus diz é: continue com o tesouro, mas não tenha o tesouro aqui, não tenha o tesouro no céu. Jesus diz: olha, você pode me seguir, mas se desprenda dessas coisas. Jesus não estava dizendo para ele: olha, você me dê esse recurso para que você tenha garantido uma entrada. Jesus estava dizendo: se desprenda disso e me siga e esteja comigo. Ou seja, Jesus naquele momento então não negocia, não abaixa o preço, não mostra para ele, não releva, não diz assim: bom, eu acho que você está indo bem, você está fazendo tudo de bom, você é uma excelente pessoa e está tudo certo. Não, Jesus mostra para ele realmente aquilo que o impede. Mostra para aquele homem, para aquele jovem, aquilo que atrapalha ele de estar na presença, de estar caminhando com Jesus, porque a proposta de Jesus também não era: faça tudo isso e garanta a sua entrada. Não, faça tudo isso e me siga e esteja comigo. Esteja então andando comigo. Venha pelo mesmo caminho que eu estou indo. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele coloca ele mesmo como caminho. Ele chama então esse homem para que esse homem esteja andando com ele, mas para que ele possa andar com ele, ele havia de se desprender de todas aquelas coisas, de toda a sua riqueza. E o texto conta para nós, inclusive, que esse homem não aceita, que esse homem sai da presença de Jesus entristecido, porque ele era rico. Diz o texto, ele, de uma forma clara, ele ficou muito triste porque era riquíssimo. Tamanho era aquilo que o escravizava, que o prendia, pelo fato dele ser riquíssimo e ter que se desprender de tudo isso, ele se entristece e ele não segue, então, o Senhor Jesus. Agora, entre nós, qual seria realmente a vantagem, então, de seguir ao Senhor Jesus? O que será que Jesus estaria dando para nós no caminho, nessa jornada, para que ela culminasse, para que ela terminasse, então, com a vida eterna? Se nós vamos seguir ao Senhor Jesus, se nós temos uma proposta de seguir a Cristo, nós vamos imaginar que nós temos um caminho para ser trilhado. O que tem então de tão precioso, de tão agradável nesse caminho, se a palavra mesmo diz que esse caminho é um caminho estreito, versus um caminho que se afasta de Cristo, que é o caminho largo, que leva à perdição? O que esse caminho estreito, então, ele oferece para nós? O que Cristo, então, oferece para nós nessa jornada até que a gente chegue na vida eterna? Porque se nós olharmos para esse jovem que era rico, Jesus estava dizendo: olha, se desprende de tudo aquilo que você se apegou, anda comigo. Você vai estar comigo. Você vai viver experiências diferentes. Você vai ver realidades diferentes. Eu quero entender então junto com você tudo aquilo que Jesus oferece, aquilo que está dentro desse caminho, ou seja, aquilo que ele está ofertando para mim e para você. Aquilo que ele estava ofertando, inclusive, para aquele homem rico. O que ele tem para nos dar? O que ele está colocando para nós nessa caminhada, nessa jornada? E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é justamente sobre o sustento. Quero ler um texto aqui com você, Mateus 6, de 28 a 30, diz assim a palavra de Deus: Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Jesus faz uma comparação à busca, à necessidade, ao desejo, aqueles que estavam ansiosos por ter alguma coisa, por se vestir. E a palavra de Deus fala que nós não deveríamos andar ansiosos nem pelo que haver de comer, de beber ou de vestir.
e faz justamente essa apresentação para nós. Olha, se você está com Deus, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas essas coisas vos são dadas, vos são acrescentadas. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero ter isso na minha vida. Tenho certeza que você quer ter esse sustento na sua vida. Cristo está oferecendo um sustento para mim e para você. Um sustento para aquele que está caminhando, aquele que está na jornada, para que ele receba então esse sustento. Lembra aquele homem rico? Não teria mais as suas riquezas? Não teria mais os seus recursos? Não poderia mais se apoiar nos seus recursos? Então agora ele iria depender realmente de Deus? Muitas vezes o mundo oferece para nós algo paralelo. Oferece para nós um sustento paralelo. Irmãos, quantas vezes nós nos apoiamos no nosso mérito, quantas vezes nós nos apoiamos nas nossas virtudes, nas nossas qualidades, para achar que realmente nós temos algum tipo de segurança, de sustento, o que é haver de beber, de comer e de vestir. Quantas vezes nós estamos buscando isso de várias formas, e eu não estou dizendo que você não tenha que estudar, que você não tem que se qualificar, que você não tem que trabalhar. O fato é que onde está realmente o seu coração, onde está realmente a sua dependência? Você depende realmente destas coisas ou você depende de Deus? Porque a proposta de Jesus é não andar ansioso. Por que você anda ansioso quanto a essas coisas se Deus supre de todas as formas? Ou seja, a caminhada com Jesus, aquilo que Ele tem para nos oferecer é um sustento a despeito da nossa preocupação. Não é pelo nosso excesso de preocupação que será acrescentado um côvado na nossa vida. A ideia é: eu dependo de Deus. Eu preciso dele. E ele me dá. Ou seja, nessa caminhada com o Senhor Jesus tem um sustento contínuo, um sustento diário. O que ele está oferecendo é isso. Versus aquilo que o mundo nos oferece, que depende exclusivamente do nosso braço. Ainda que eu e você possamos trabalhar, nos esforçar, nos dedicar, a nossa dependência não continua em Deus. É diferente depender de Deus. E Cristo então oferece isso para aquele que está na caminhada. Mas ele oferece também saúde, ele oferece um fortalecimento, ele oferece uma cura. E eu quero compartilhar aqui um texto, então, mais um texto com vocês, Tiago 5,14, onde fala a respeito disso. Onde fala de algo que estaria voltado para um bem-estar físico, para uma cura. Diz assim o texto para nós, Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome de Jesus, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para seres curados. Uma cura que envolve, então, o físico, uma cura que envolve a alma. Tem uma proposta de cura, tem uma oferta de cura para aqueles que estão seguindo. O texto diz, está entre vós algum doente, ou seja, no meio de vocês, vocês encontraram uma enfermidade, encontraram uma dificuldade, busque uma cura. Jesus está oferecendo essa possibilidade de eu e você buscarmos isso. E mais uma vez, não estou dizendo que você não tem que ter um plano de saúde, que você não tem que tomar um remédio, que você não tem que consultar um médico, não é isso que estou dizendo. Mas é verdade que quando nós dependemos de Deus, mesmo que os mecanismos sejam esses, nós temos um sentimento diferente por estarmos dependendo dele, saber que a cura está nele. Quando nós experimentamos uma cura da alma, como diz aqui, quando propõe o texto aqui, do confessar os pecados uns aos outros, para que nós fôssemos curados através dessa oração, aquilo que está propondo para nós aqui a palavra é uma restauração, um bem-estar, uma cura que nós encontramos em Cristo. O mundo oferece algo diferente, por um preço diferente. A dependência daquele que está no Senhor, aquele que
depende na caminhada do Senhor é uma convicção, uma certeza de que existe um socorro do Senhor. Nessa jornada, então, com Cristo, para andar com Cristo, eu vou receber isso. A palavra ainda diz mais para nós. Ainda dentro de todas essas coisas que nós sentimos como necessidade, nós falamos de um sustento como necessidade, de uma saúde, de uma cura como necessidade, e muitas vezes nós queremos ter poder. E veja que muitas vezes é uma vontade de sermos de alguma forma poderosos. De alguma forma nós temos em nós algum tipo de poder. E a palavra de Deus diz para nós, Atos 1:8, mas recebereis poder, a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa promessa do Senhor de poder é um poder dado pelo Espírito Santo de Deus, que habitaria dentro de nós, que estaria dentro de nós. Eu quero que você me entenda, então, quando eu falo aqui de poder, que é um desejo que muitas vezes nós temos, e o tipo de poder que o Senhor está nos dando. A partícula de Deus, o pedaço de Deus, a parte de Deus que está dentro de nós é simplesmente o mesmo Espírito Criador de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, que tem poder para trazer a vida àquele que está morto. Esse poder está dentro de nós, e diz aqui o texto que esse poder então moveria dentro de nós para que nós fôssemos testemunhas. Ou seja, esse poder dá um sentido, uma razão para a nossa vida. Esse poder dá uma direção para a nossa vida. Esse poder fala do propósito realmente da nossa vida. E quantas vezes nós queremos ter poder, ou buscamos poder, o mundo busca poder para que simplesmente tenha prestígio. Busca às vezes a riqueza para que seja então um instrumento de poder, de domínio, para de alguma forma dirigir os outros, de alguma forma ser superior aos outros, de alguma forma sobressair diante dos outros, de alguma forma ter uma segurança de que tem um lugar garantido, sendo que quando nós olhamos para a verdade de Cristo, nós entendemos que o poder que estaria dentro de nós seria um poder que nos daria uma garantia de filho. Ou seja, está no caminho do Senhor Jesus, está caminhando com o Senhor Jesus, proporciona para mim e para você essa resposta, essa saciedade de quem busca, de quem deseja poder, mas um poder do Espírito Santo, que é diferente do mundo, que faz de nós, como diz aqui o texto, testemunhas, que faz de nós, então, um instrumento para contar de Cristo e abençoar os outros, um intermediário do poder, onde o poder de Deus se manifesta, onde o poder de Deus é contado através das nossas vidas para que outro seja beneficiado. É um poder. Nós que somos desejosos de poder, então, encontramos uma resposta nessa caminhada com Cristo. Ou seja, parece que esse convite, então, para seguir o Senhor Jesus é um convite muito interessante, nos atrai demais. Afinal, tudo aquilo que Ele tem para trazer para as nossas vidas, tudo aquilo que Ele vai acrescentar para nós, parece que realmente sacia uma necessidade que nós temos no nosso coração, e não poderia deixar de falar da necessidade que nós temos de ser amado. Quantas vezes nós olhamos para outras coisas e no fundo o que nós queremos só é ser amado, é ser querido, é ser acolhido. E a palavra de Deus nos fala então sobre isso. 1 de João 4,16, eu vou ler do versículo 16 até o versículo 21. Me diz assim o texto. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão.
Nós queremos ser amados. Nós desejamos ser amados. E tanto é verdade, e isso é para toda a humanidade que deseja ser amado, que quer ser amado, que quer ser querido, que o mundo oferece, mediante essa carência, algumas alternativas para que você seja querido. A alternativa de, por exemplo, você ser reconhecido, a alternativa de você ser atraente, a alternativa da vaidade, a alternativa da soberba, do orgulho, alternativas, na verdade, para quem tem, no fundo, um desejo de ser amado. E como diz o texto que nós lemos aqui, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Ou seja, nessa caminhada com Cristo, eu posso sentir que eu sou amado. Não só ser amado, mas viver isso intensamente, sentir isso. Ser alcançado por esse amor de uma forma tão intensa que eu testemunho disso, eu sinto isso. Eu sinto que eu sou amado. Veja, tudo isso que nós estamos falando é a proposta de Cristo, aquilo que Cristo está oferecendo para andar com Ele. É o que Ele estava oferecendo para aquele homem rico. Dentre tantas outras coisas, dentre aquilo que ele queria, que era no final encontrar a vida eterna, algo extremamente valioso estava sendo apresentado. Algo poderia ser colocado à disposição para aqueles que estivessem seguindo a Cristo. Então eu pergunto para você qual que é o preço para que a gente receba tudo isso. Para que a gente tenha acesso a esse pacote, entendendo que esse pacote tem muitas outras coisas que nós não estamos falando agora. Tantas coisas que Cristo então estaria entregando para nós. Como diz a palavra de Deus, se Deus não poupou o próprio Filho, não nos dará para nós todas as coisas. Ou seja, todas essas coisas são acrescentadas para nós. Ou seja, quanto custa isso? Quanto custa? Qual é o preço, então, para nós seguirmos a Cristo? Qual é o preço para nós entrarmos, então, nessa jornada, para nós entrarmos, então, nessa viagem, para nós estarmos, então, nesse lugar, para nós sermos, então, abençoados com todas essas promessas? Qual que é o preço disso? Qual é o custo de seguir a Cristo? Na verdade, o bilhete ele é gratuito. Para que você possa entrar nesse caminho, para que você possa passar pela porta, é gratuito. Para que você possa adentrar nesse caminho de bênção, ele é gratuito. O preço está na sua permanência. Ou seja, o quanto que você efetivamente quer continuar nesse lugar. O quanto que você quer permanecer, o quanto que você efetivamente segue a Cristo. Porque lembra da proposta para o homem rico? Era, vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, você terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Ou seja, tudo aquilo que você tinha feito antes, homem rico, ainda não era suficiente porque te faltava uma coisa para que você pudesse me seguir. Muitas vezes nós queremos uma chave de entrada, nós queremos um passaporte para o céu, mas nós não entendemos que a nossa jornada aqui é uma jornada seguindo a Cristo para que eu possa, então, colher todas essas verdades, para que eu possa receber tudo isso no caminho, na jornada com Jesus. Quando Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele propõe uma troca de jugo, ele propõe uma mudança instantânea, mas propõe um caminho de aprendizado. Um caminho para encontrar o descanso para a alma. Ou seja, andar com o Senhor Jesus, seguir a Cristo, é uma decisão que eu vou tomar todos os dias, não é uma decisão que eu faço num só momento. Num momento eu entrego a minha vida a Jesus. Num momento eu reconheço Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Mas todos os dias eu vou confirmar a minha decisão. Todos os dias eu vou confirmar se eu realmente quero andar com Cristo. Se eu sou simplesmente um simpatizante de Cristo. Se eu gosto simplesmente da palavra, do Evangelho. Ou se eu vou acessar só algumas coisas. A proposta de Cristo é receber tudo isso gratuitamente. Mas para eu receber eu tenho que estar com Ele. Eu tenho que estar andando com Ele.
E aí eu pergunto para você, você quer realmente seguir a Cristo? Você quer realmente seguir esse caminho de Cristo? Esse caminho com todas essas bênçãos que nós apresentamos aqui? Com tudo aquilo que na verdade é resposta para as nossas necessidades. Nós apontamos aqui algumas das nossas necessidades. O sustento, a cura, o poder, ser amado. Tudo isso faz parte do pacote que Cristo está nos oferecendo. E aí eu pergunto para você, você quer realmente seguir a Cristo? Para que você possa viver intensamente isso. A palavra de Deus diz para nós, Lucas 9, 23. Dizia a todos o Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A proposta é, você está disposto dia após dia tomar a cruz e seguir ao Senhor? Entenda que eu não estou falando de graça. Eu não estou indo contra a graça. O favor imerecido de Deus para nos salvar é um favor que alcança todas as pessoas. Mas todas essas bênçãos reservadas para nós, há necessidade de nós acessarmos enquanto nós estamos seguindo a Cristo. A palavra de Deus, quando fala que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, é uma jornada onde eu confio, onde eu entrego, onde eu aprendo a esperar no Senhor. Não é algo instantâneo, não é simplesmente eu mudo meu sentimento, não, eu continuo todos os dias negando a mim mesmo. Continuo sim recebendo gratuitamente, mas é um passo depois do outro junto com Cristo. A jornada que propõe para nós uma jornada de cura, de fortalecimento, de cura para a nossa alma, é uma disposição diária de encontrar em nós uma necessidade, como diz ali o texto, confessar os pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para sermos curados. É algo que apresenta para nós no dia a dia. Ou seja, se eu quero ter acesso a tudo isso, se eu quero ser abençoado, há necessidade de negar a mim mesmo. Há necessidade de eu continuar tomando a minha cruz dia após dia e seguindo a Cristo. Aquele homem que precisava se desprender das suas riquezas, ele tinha que se livrar de tudo. Não era uma parte. Porque se houvesse ainda uma parte, ele se apegaria naquela parte e sairia do caminho de Jesus. Ele buscaria outras formas de se garantir que não fosse o caminho de Jesus, e aí ele não conseguiria receber todas as coisas que Cristo tem para ofertar para ele. Inclusive não receberia a vida eterna, porque ele buscaria um caminho paralelo. É tão real essa verdade da renúncia que a palavra de Deus apresenta com ênfase para nós, para que a gente possa entender que é uma negação de todos os dias, negando a nós mesmos. Mateus 10,37 diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quando Jesus apresenta essa verdade, ele está mostrando a intensidade da nossa entrega. Para que a gente possa, então, ter essa identidade com Ele. Para que a gente possa efetivamente estar nesse caminho. O próprio Cristo fez isso. Para que eu e você tivéssemos, então, acesso à vida eterna, Ele vai e entrega a própria vida. A expressão dele, João 15:13, diz assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Ele doou. Aí eu quero que você entenda, então, que ele doou a própria vida. E todas essas coisas, todas essas bênçãos, elas são doadas para nós. Qual é o preço, então, para seguir a Cristo? Quanto que eu pago, então, para seguir a Cristo? Para que eu possa seguir a Cristo, eu tenho que permanecer com Ele. Para que eu possa seguir, eu tenho que literalmente seguir. Eu tenho que ir atrás dele. Ou seja, não tem um preço para eu seguir. O preço já é a própria permanência. Já é o seguir. Já é o estar passo a passo junto com Cristo. Para que isso aconteça, para que eu possa seguir efetivamente o Senhor, eu vou negar a mim mesmo todos os dias.
Então, ainda que pareça para nós muitas vezes difícil de entender, o preço é tudo e ao mesmo tempo é nada. É isso que o Senhor está propondo para mim e para você. Que a gente permaneça nele. Que a gente continue nele. Que a gente não seja só ligado nele agora, mas seja ligado amanhã, depois e todos os dias. Porque afinal, se eu estou seguindo ele, ainda que o meu seguir hoje a Cristo seja um seguir espiritual, pense que aquele que não seguiu a Cristo viu Cristo indo embora. Aquele que não seguiu fisicamente a Cristo viu Cristo passando e indo embora. Nós estamos então sendo convidados à permanência do Senhor. Custa para nós quanto? Tudo e ao mesmo tempo nada. Vale então a gente considerar o quanto que nós permanecemos no Senhor. João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se nós então estivermos ligados, permanecermos nele, continuarmos no Senhor, e as palavras dele então verdadeiramente estiverem em nós, nós teremos uma unidade com o Senhor, ao ponto de, como diz o texto, pedir o que quiser e vos será feito. Ou seja, os nossos desejos serão mudados, eles serão transformados, nós estaremos em unidade com Cristo, em unidade com Deus. Haverá assim um sustento? Sem dúvida. Haverá a cura? Sem dúvida. Haverá um mover de Deus que vai me encher, o Espírito Santo me saciando? Sem dúvida. Haverá um amor me alcançando todos os dias, a cada manhã? Sem dúvida. Ou seja, não serão todas as nossas necessidades supridas pelo Senhor? Mas eu preciso estar ali. Eu preciso estar ali com o Senhor. Eu preciso estar junto com Ele para continuar recebendo isso. Eu preciso estar junto com Ele para continuar vivendo isso. A proposta do Senhor Jesus é: vinde a mim, anda comigo, esteja comigo, me segue, caminha comigo. Tudo aquilo que te impede, deixa de lado. E se esse impedimento for por acaso uma razão para a sua vida, deixa ele de lado. Voltando então ao texto que nós lemos no início, aquele jovem, aquele homem rico sai da presença do Senhor Jesus entristecido, por ter visto uma promessa de Cristo para ele, uma oportunidade, e ele não pôde acessar. Não porque era mais caro, não porque ele não merecia, mas porque ele não se desprendeu daquilo que o impedia de seguir. Diz o texto que ele sai triste porque era riquíssimo. Quero perguntar então para você, nessa reflexão final, para você então, qual que é o preço de seguir a Cristo? Se para o Senhor Jesus é de graça, para todo mundo, se é gratuito para todo mundo, qual é o preço para você? Para aquele jovem era a sua riqueza. Era o apego à riqueza dessa terra. Para você, qual que é o preço? Qual que é o negue-se a si mesmo? Qual que é o tome a cruz todos os dias? Qual que é o preço para você? O que Cristo está dando é gratuito. Você determina o preço para que você possa estar totalmente diante do Senhor. Tenha certeza que não existe lugar melhor para a gente estar. Ainda que o caminho pareça e seja estreito, as bênçãos estão anunciadas para nós. Ainda que a porta seja estreita de entrada, ela é a única que nos leva à vida. Eu pergunto para você, qual é o preço seu? O que você precisa deixar hoje? O que você precisa abandonar hoje? O que te impede de estar dia após dia com Cristo? Se você olhar para a sua história e entender na sua história de que você está realmente nos pés do Senhor,
continue crendo. Continue tendo fé. Continue dependendo dele. Ou seja, amanhã, decida de novo seguir a Cristo. E depois de amanhã novamente, e depois novamente, para que você possa continuar colhendo essa bênção do Senhor. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, nós somos gratos por ter nos dado todas as coisas. Nós entendemos, ó Deus, que a salvação é gratuita para todo aquele que crê. Mas também entendemos, ó Deus, que para crermos nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que entender que nós somos incapazes de sermos salvos pelo nosso esforço. Nós temos que entender que nós somos pecadores, temos que entender que nós dependemos do Senhor, temos que entender que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar, temos que entender que o Senhor nos ama e que nós precisamos de Ti. Sabemos, ó Deus, que é gratuito, mas se o nosso orgulho impedir, se a nossa vaidade impedir, se a nossa soberba impedir, nós não recebemos isso. Nós não recebemos aquilo que é de graça, Deus, se o nosso coração não for transformado, se nós não negarmos a nós mesmos. E para continuar nessa caminhada com Cristo e ter acesso, ó Deus, a tudo aquilo que faz parte do presente, da bênção do Senhor para as nossas vidas, nós vamos ter que continuar negando a nós mesmos. Nós vamos ter que continuar tomando a nossa cruz dia após dia, nós vamos ter que fazer a escolha todos os dias. Vamos receber de graça sempre. Mas para nós, muitas vezes, será um preço. Se nós nos apegarmos às coisas erradas. Se nós nos apegarmos àquilo que nos desvia da Tua presença, que nos afasta do Senhor. Se nós nos apegarmos a esse mundo, nós teremos que renunciar. Ó Deus, que Teu Espírito que habita em nós, então fale conosco agora, se existe algo que nos atrapalha. Se algo que para nós é um preço a ser pago, que possamos renunciar, para que a gente possa receber gratuitamente tudo isso que o Senhor nos dá. Para que a gente possa estar nesse lugar da bênção, nesse lugar do cuidado, nesse lugar do sustento, do socorro. Para que o nosso coração não esteja nunca envolvido com as coisas desse mundo ao ponto de nos apegarmos a essa terra e não estarmos com o Senhor para toda a eternidade. Deus, nos ajuda, Deus. Fala conosco, nos instrui para que a gente possa receber esse favor, essa doação, essa bênção do Senhor e finalmente a vida eterna. Fala conosco agora, Deus. Trabalha nas nossas vidas, mas nós pedimos pelo mover do Teu Espírito que seja hoje o Senhor falando conosco, mas que seja amanhã também. Que seja em todo momento da nossa caminhada, afinal nós estaremos bem perto do Senhor, juntos do Senhor, ouvindo a Tua voz, entendendo a Tua orientação. Que a gente possa se posicionar todos os dias nesse lugar e fazer essa escolha dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sustente a sua caminhada, a sua jornada. Que todos os dias você possa escolher a Cristo. Que todos os dias você possa escolher estar na presença do Senhor. Esteja com a gente, caminha com a gente. A gente tem uma alegria de poder buscar a Deus juntos, todos nós, como família. Amanhã nós temos, como já falei, amanhã tem célula, amanhã tem 15 minutos, depois nós temos clamor pelos filhos na terça-feira, temos live de oração na quarta, culto na quinta, nós temos várias atividades. Eu convido você para estar junto, para a gente se fortalecer na presença do Senhor. Amém? Saudade de todos os irmãos, um abraço para todos, que Deus abençoe poderosamente o lar de vocês, que a presença do Senhor esteja transbordando na história de vocês. Amém? Grande abraço, fique com Deus. Paz do Senhor.